Boa noite a todos vocês, mais uma vez aqui. Eu tenho a honra de hoje ter aqui ao meu lado a cigana Sibila. Como adero, o mi morewa, o mi morewa, colo, o miroko, como adero, taniwate, iroko. Boa noite a todos vocês, mais uma vez aqui. Eu quero pedir licença para entrar na casa de vocês. Eu, Pai Batatinha do Oxum, diretamente aqui da TV Mojubá, com o programa Águas Profundas. E hoje, nada melhor do que ontem, eu quero falar com vocês sobre uma cultura maravilhosa, que eu amo de paixão, que eu estou aprendendo muito com esta pessoa hoje que está aqui, que vai ser entrevistada. Entrevistada não, vai ser um bate-papo, né? Que é uma pessoa que eu admiro, que eu gosto demais, que eu tenho um profundo respeito por ela. Ela me cativou, conquistou o meu coração, conquistou a minha questão espiritual, porque é amiga de verdade, e isso é muito importante nos dias de hoje. Eu tenho a honra de hoje ter aqui ao meu lado a cigana Sibila. É ela mesma, autora de vários livros, né? Apresentadora de vários programas por aí durante esses longos anos de vida. E digo, como sempre digo na minha live e nos meus programas, uma cigana de sangue, de verdade. Então, quero agradecer a senhora, primeiramente, por a senhora estar aqui comigo, né? E dizer que a senhora agora, nesse momento, fique à vontade para falar um pouco da senhora, o que a senhora, da questão da cultura cigana, qual a família que a senhora pertence, e a senhora fique à vontade aí para falar. Bom, boa noite, pessoal do Águas Profundas, em nome da nossa mãe Oxum, que todos sejam abençoados, em nome da nossa caravana de ancestrais ciganos, que também derrame sobre nós as suas bênçãos. Bom, é um grande prazer estar aqui, uma pessoa que a gente estreitou laços e que nos trouxe, né, junto para a TV Mojubá, para a TV MPlay. Na verdade, nós estamos num centro muito grande, que é o Rio de Janeiro, e aqui no Brasil é o único lugar que eu conheço no mundo, e olha que eu conheço muitos lugares, onde o cigano é adorado, onde não é problemático a gente sair na rua. As minhas tias, a minha família, se ocultavam, exatamente porque existia uma onda de preconceito muito grande, né? Até hoje, muita gente conhecida, nossa, ligada à União Cigana do Brasil, sofre muito preconceito. Então, hoje nós estamos num centro grande, como é a cidade do Rio de Janeiro, e as famílias também, nossas amigas em São Paulo, Nicole, Nicolite, Bano, famílias muito próximas da gente, que mantêm as tradições mais arraigadas da cultura cigana. Então, nós estamos hoje num país que podemos dizer com tranquilidade que é a pátria dos ciganos. Eu me sinto muito à vontade da nossa descendência para cá, e depois também da popularização do tema cigano, a gente conseguiu falar um pouco mais de uma cultura que a GADE não tem acesso, quem não tem acesso porque existe um fechamento. Eu costumo dizer que acampamento não é ponto turístico, e vida de cigano não é qualquer pessoa que entra, nem qualquer pessoa que adentra uma casa cigana. Precisa ter muito carinho pela pessoa, respeito. O gádio tem que ser muito, muito bem aceito. O que seria gádio? São todos que não são ciganos. Todos eles. São pessoas muito bem-vindas, aquelas que têm respeito pela tradição, porque o cigano é muito desconfiado, né? Como já existe muito histórico de perseguição, de sofrimento, em alguns países de escravidão, e aqui também no Brasil houve essa tentativa, só que com Dom João VI a coisa ficou diferente,
mas as pessoas se resguardam muito sobre os seus segredos. Como diziam os nossos ancestrais, da minha família, o que é segredo não precisa ser comentado, né? Não precisa nem ser dito que é segredo. Ah, não vou te contar como é que é o nascimento de uma criança, porque é segredo. A gente nem fala sobre o assunto. Segredo é segredo. E da onde nasceu essa tradição, essa cultura? Da onde veio o povo cigano? Da onde surgiu o povo cigano? Claro que ninguém caiu do céu de paraquedas. Então, da onde surgiu? Isso é uma cultura? Isso é realmente um povo? Hoje, da onde surgiu e como seria classificado isso hoje em dia, né? Até dentro da cultura cigana mesmo. Bom, essa é uma pergunta que eu vou tentar resumir o máximo possível, fazendo esclarecimentos pontuais. Teoricamente não, objetivamente, pelo signo da língua, 80% da língua romani tem radical sânscrito, o que nos reporta a Índia. No centro da nossa bandeira existe uma sansara, que é uma roda, que todo mundo pensa que é uma roda de carroça, mas é uma alusão à cultura indiana, a bandeira da Índia. Porque teriam vindo de lá os primeiros ciganos de uma casta chamada Luri, que era uma casta de artistas, e que, portanto, poderiam sobreviver em qualquer parte do mundo. De lá foram para a Pérsia, tentaram ser erradicados na Pérsia. Na Pérsia não deu certo, porque ninguém queria saber de agricultura. Foram expulsos e se formaram em 3 grandes ramos, chegando aos Balcãs no século XV e chegando a Marrocos, ao Egito também, mais ou menos por essa época. Os nossos ciganos vieram para cá, objetivamente, em 1547. Mas conta o historiador que eles vieram em 1500, com o descobridor. Só que ele não tinha o nome de ciganos, porque esse nome não existe na nossa língua. Eles eram chamados de indianos, porque eles tinham a cor dos indianos e falavam uma língua semelhante ao sânscrito. Então, no registro de Portugal, está que os primeiros que vieram para cá foi em 1547. Uma família de degredados, liderada por um cigano chamado João Torres, que teria roubado meia dúzia de galinhas e que foram condenados às galés para a África. E aí ele pediu a comutação da pena ao rei Dom Sebastião III para que mandasse todo mundo para o Brasil. E daqui foram para o Maranhão, foram para a Bahia, foram para o centro do país, se espalharam por aqui. Quando foi o primeiro reinado de Dom João VI, o Campo de Santana, por exemplo, era conhecido como Campo da Cigana Velha, só que ele ia até o Lavradio. A Rua da Constituição era a Rua dos Ciganos. Os ciganos participavam, eles receberam cargos aqui de oficiais de justiça. E muito dos paramentos dos oficiais de justiça está incorporado até hoje na vestimenta de nossos barôs, nossos chefes, que é a bengala de prata, as ponteiras de prata, o colete colorido, o colete formal, que era uma vestimenta tradicional. O chapéu, né, que para o cigano era uma coisa, pelo menos antigamente no Brasil, que se usava bastante. Então, nós temos uma consciência de que o povo veio da Índia. No dia 8 de abril, que é o Dia Internacional dos Ciganos, não é 24 de maio, nesse dia, o presidente da Índia pediu que nós jogássemos em todos os rios pétalas de flores e velas em memória dos 500 mil que foram mortos no Holocausto. Tá? E também em memória daqueles que viveram as suas vidas e nos precederam. Então, eles reconhecem como pátria universal a Índia, mas o Brasil, querido, é lugar de se viver, porque aqui não tem 1/1000 da perseguição que tem lá fora. Lá fora é proibido ser cigano. Aqui, quando vieram para cá, era proibido a língua, era proibido os costumes, era proibido o drabaripe, que era ler a mão na rua, era proibido tudo isso. Quer dizer, tentaram sufocar a cultura, que não conseguiram sufocar. Entendi. Agora, eu vou chamar a senhora de mãe, como eu sempre chamo, porque a senhora é minha mãe, né? E eu não consigo chamar cigana. É mãe. Então, é mãe. Bem, eu queria abordar um tema aqui com a senhora, dessa questão da diferenciação
da diferença que existe, e é verdadeira, lógico, da questão da cigana de sangue, como eu digo, que tem um termo que se usa, né? Que eu vou aprender a falar, que a senhora vai me ensinar. E essa questão de muitos hoje, muitas pessoas que têm essa questão da leitura, da mão, leitura de mão, leitura, né, das cartas, que dizem, você é cigana de sangue ou você é cigana de espírito? Então eu gostaria que a senhora colocasse a sua visão perante isso e tentasse explicar um pouco aí para os meus telespectadores, olha que palavra chique, telespectadores, a questão da diferenciação disso e como é visto isso pelos ciganos também, que é importante a visão de vocês, porque muitos usam vocês, o nome de vocês, a cultura de vocês, criam, na verdade, rituais que não pertencem à cultura cigana. É nítido você ver certos rituais que não pertencem à cultura cigana. Mas aí, isso hoje aqui no Brasil, por causa das lives, tudo tá muito se propagando essa questão muito, e as pessoas estão sendo envolvidas nisso. Então, quero saber da senhora uma opinião de uma cigana mesmo. O que vocês acham disso, né? Até onde isso pode ser bom ou ruim, seja lá o que for. Bom, foi até bom ser abordado dessa forma, porque você é um cara inteligente, sabe que toda moeda tem dois lados. Qual é o lado bom de existir uma identificação com a cultura cigana através da espiritualidade? É que a gente consegue chegar a quem não é cigano. Quer dizer, o tema cigano, a cultura mesmo que seja limitada, porque não é só música e dança, a gente consegue chegar e tocar no coração das pessoas. Esse é o lado bom. E aí a gente espera que a partir desse passo as pessoas se encham de entusiasmo para se aprofundar numa cultura que elas estão reverenciando. Entende? A parte espiritual, para nós tradicionais, a gente respeita muito Muló. Os antigos tinham medo de Muló, tinham medo de espíritos. Existia todo um preceito, embora a gente cultuasse a ancestralidade, existia todo um preceito, todo um cuidado com o desencarnado, com aquele que morria, de cumprir os seus desejos, de não morrer brigado com ele, de cuidar do cavalo dele se não foi doado antes para o cavalo dele não sobreviver. Eram costumes antigos. Se ele morresse numa carroça, a carroça era queimada, porque a morte é considerada impura, merimê, era um toque assim. O cigano de sangue não tocava o seu morto. Todas as coisas eram recolhidas, quebradas. Te lembra alguma coisa? A comida era servida com o 7º dia na pomana, depois com 1 ano, e por aí vai. Te lembra alguma coisa? Pois é. Então existem certos detalhes que para a gente seria importante que as pessoas soubessem, exatamente porque existe muita criatividade em torno do tema. Na verdade, a ancestralidade cigana não está ligada a nenhuma raiz de culto afro-brasileiro. Nenhuma. Nem ao kardecismo, nem que trabalha com uma cigana que foi de sangue, que é a irmã Sheila, que era filha de Dr. Fluites com a cigana Guadalupe, de quem eu herdei o nome também, o primeiro nome, por isso. Então, dentro da cultura kardecista também não existe espaço para o cigano espiritual. Só que existe um culto à parte, digamos que seja culto. Como a gente faria, que seria o culto da ancestralidade. O nosso altar de ancestralidade, o lugar do falecimento, a data do aniversário, onde se reverencia a cultura, onde se faz a oferta, onde se divide a comida, onde se faz as orações, porque para nós aquele ser é o nosso ancestral, é a nossa estrela guia, todos da nossa raiz, todos da nossa matriz. E a gente cultua dessa forma. Agora, é claro que no meio de tanta criatividade surgiram cultos, já que como os africanos, como a religiosidade afrodescendente do Brasil, não tem nada, nós não temos um livro sagrado, nós não temos o Alcorão, nós não temos o Evangelho segundo o Espiritismo, não tem nada formatizado. Não temos nada formatizado. Então, a nossa cultura era oral.
E geralmente a história sobre os ciganos não era contada pelo vencido, era contada pelo vencedor. Então você não tinha uma visão do outro lado da história. Então inventaram, a palavra é essa realmente, um culto aos ciganos com todos os cargos semelhantes ao que tem no candomblé. Eu quero que vocês saibam que isso não existe. A necessidade de ter rituais é da natureza humana. Nós acordamos todo dia de manhã e temos o nosso ritual. A gente vai comer, a gente tem o nosso ritual. A gente vai num casamento, tem o nosso ritual. Tudo é ritualizado. A mente precisa de rituais. Mas isso não quer dizer que eu vou inventar alguma coisa sem que a pessoa, sem que saber como é a cultura, na verdade. Porque a gente está mexendo com energia. Nem todo cigano espiritual é bonzinho. Existem os renegados que pintam essa pequena na vida das pessoas. Existem pessoas que têm uma necessidade, uma carência muito grande de afinar a energia espiritual com a sua própria energia. Porque os nossos antepassados nos trazem cargas kármicas que estão ligadas à nossa ancestralidade inteira. Então, por que aquele cigano ancestral se manifesta em você? Para quê? Com que utilidade? O que ele vai modificar na sua vida e o que você vai modificar na trajetória espiritual dele? E as pessoas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas com o efeito especial. Vamos dançar, vamos botar uma roupinha colorida, vamos ganhar uma pulseira de ouro. Vamos fazer tudo e ficar na superfície, porque o espírito não vai evoluir. E a gente também não evolui. Essa é a parte complicada da história, que é muito difícil. Nós já tentamos conversar com alguns dirigentes de federações, mas os caras acham que sabem tudo, então a gente fica quieto. Quem sofre? O médium. Porque a maioria dos descendentes de ciganos espirituais estão dentro das casas espirituais. Eles não estão no baile funk. Eles estão lá dentro. Mas a gente nota que muita coisa não é feita porque eles não têm conhecimento, não têm acesso à cultura. E também quem poderia ter não quer ter. É complicado. Mas é uma questão muito delicada. Por outro lado, existe o lado mais positivo. É maravilhoso ter as pessoas simpáticas a essa cultura. Porque gosta da arte, porque gosta do tarô, das cartas, o que é uma coisa muito mais habitual para a mulher do que para o homem. Homens têm jogos de homens, os jogos das mulheres são todos, mas os jogos de homens são mais específicos, entendeu? É dominó, dado, moeda. O jogo da mulher é tudo. Ela pode tudo, principalmente depois que ela é mãe e tem a maturidade e a responsabilidade com outros seres, né? Que a gente considera a mulher ainda num patamar mais elevado quando ela se torna mãe. Muito interessante. Importante esclarecer isso, né, pessoal? Vou dar uma pausazinha agora, né, para a gente tomar uma água, respirar um pouquinho, mas já nós voltamos falando sobre uma questão que Mãe Sibila faz uma questão de... Mãe Sibila faz uma questão de imantação cigana. E aí ela vai explicar para vocês, rapidinho, como é feita essa imantação cigana. Um beijo no coração de todos. Não saem daí. Já eu tô voltando. Taniwade, boiroko, iroko, babalaure. Taniwade, boiroko, iroko, babalaure. Omi morewa, colo, colo, omiroko, como adero. Omi morewa, colo, colo, omiroko, como adero. Taniwate, boiroko, iroko. Estamos de volta aqui com o programa Águas Profundas, com ela, nada mais do que ninguém, Cigana Sibila, minha mãe Sibila. Bem, vamos falar aqui, como eu falei no último bloco, sobre imantação cigana. O que é isso? Como acontece? Para que serve? Então, minha mãe Sibila faz isso. Ela se propõe a fazer essa questão para ajudar até mesmo, como ela falou, a agregar pessoas de outra cultura à cultura cigana, que é uma coisa tão linda, né? E uma
principalmente ligando essa questão espiritual, que na verdade que é o que é o que nos liga e o que eu gosto de falar aqui no programa Águas Profundas. Então, fiquem atentos aí, vamos ouvir, porque é próximo agora, se eu não me engano, próximo agora ela já vai estar fazendo uma imantação cigana. Então, prestem atenção aí. Bom, o que nós fazemos na imantação? Eu prefiro chamar de imantação ou de consagração. Quando você identifica uma pessoa que tem um ancestral cigano e essa pessoa tem uma responsabilidade muito grande de conduzir outras pessoas, é justo e é perfeito que ela se prepare. Ah, mas como seria essa preparação? Eu vou ficar internada num lugar, vão raspar a minha cabeça, eu vou ter um nome de cigano para botar na minha certidão, eu vou ter um batismo cigano, não é nada disso. A questão está vinculada à parte que nós conseguimos chamar de cura ancestral, que é o melhor termo que se tem para dizer como você afina, como você refina essa energia. Por quê? Porque nem todo ancestral cigano está com você porque ele é bonzinho. Você não sabe o que você fez, você não sabe a carga kármica da sua linhagem. E existem karmas familiares, karmas pessoais, karmas de país. Nós temos um terrível. E existem karmas que são de linhagem mesmo. Vou exemplificar isso com uma citação do livro de Números na Bíblia, que foi escrito por Moisés, que é um livro de regulação. E eu expliquei, nós conversamos sobre isso longamente. Você tem João e tem José. João matou José. João morreu. Tá? O filho de João assume o erro do João. Isso era antigamente, porque considerava-se o crime era da linhagem. Aí veio o direito romano e modificou isso. João matou José, João vai assumir o crime que ele cometeu. Mas acontece que se ele morrer, o crime está pago. E o filho do João não vai para a cadeia. Então, isso é o que acontece hoje. Só que, energeticamente, o peso continua. Como é que você vai desfazer isso? Eu estou citando apenas um problema. Nós pegamos casos e mais casos de pessoas que têm karma de amor. De pessoas que guerreavam e que eram perseguidas e que vieram confrontar os seus adversários do passado. Às vezes, dentro da própria família e dentro do mesmo círculo de amizade. Quem sai mais prejudicado? Quem sai mais prejudicado é o médium. Porque, na verdade, nós temos que saber o benefício que nós, encarnados, nós podemos oferecer para iluminar o outro, porque isso é um toma lá da cá. É aquela história, você energiza a sua raiz, você fortalece a sua raiz e os frutos da árvore serão muito mais saudáveis. Então, nós condensamos isso em 4 elementos, mas no éter. Os 4 elementos são reverências que nós fazemos à própria natureza. Água, terra, fogo e ar. O éter nós chegamos na cura ancestral e chegamos no nosso ancestral. Então existem determinadas naturezas, existem ciganos espirituais que estão mais ligados a determinado elemento, que é da natureza dele, e isso não tem nada a ver com signo. Existem determinados elementos, ciganos espirituais, que estão vinculados a determinados materiais, alguns metais, e especificamente a algumas tarefas. Existem uns que vão trabalhar mais para os relacionamentos familiares e conjugais do que para a cura. Existem outros que vão trabalhar mais para a cura e para o trabalho. E por aí vai. Não que isso seja uma divisão que a gente tenha feito, mas que eles tenham sido designados pela hierarquia espiritual a qual eles pertencem. E é bom lembrar o seguinte, as pessoas costumam chamar popularmente de linha do Oriente. A linha do Oriente não tem só ciganos. Tem cigano, egípcio, grego, indiano, entendeu? Tem africano, tem pirata, tem corsário, tem bucamarte, tem tudo. Tudo. E aí você pensa assim, porque o cara é um beduíno. Ele era beduíno mesmo. No grupo que eu tinha, e que graças a Deus evoluiu, nós tínhamos um ninja. Um ninja nesse grupo.
E era um espírito muito evoluído. E que já tinha passado por grandes reviravoltas até chegar ao ponto de refinamento que ele chegou. Entende? Então, não é que é uma egrégora totalmente boazinha. Eu acho que eu já comentei um caso de uma pessoa que nós tratamos na cidade de Campos, cujo ancestral cigano era tão maravilhoso que deu uma sorte grande e ele ganhou um grande prêmio de loteria. E aí o cara pediu um castelo. Aí amanhecia um dia, eu quero 9 torres. Amanhecia outro dia, eu quero só 5. A fulana tá doente, baixa 3. E nesse negócio de levanta e desce torre, o castelo tá lá até hoje, tá? Residência hoje de pessoas que têm problemas com droga. Digamos assim, que seja residência. Mas essa pessoa perdeu tudo que tinha. E aí, quando nós chegamos na abordagem de pessoas ligadas a ele, nós procuramos saber quem é você, qual o vínculo que você tem com esse médium. E ele disse assim, ninguém nunca me perguntou isso. Todo mundo queria saber apenas o que eu trazia. Mas eu sou um dos maiores inimigos que ele tem. E eu quero que ele passe por tudo que ele me fez passar. E aí, desaba-se tudo no momento que a gente não tinha como resgatar mais ninguém. Porque o papel da gente é tentar resgatar aquele que está na sua linhagem. Se você consegue trazê-lo para a luz, nossa, você acende, você tira um monte de problemas e nós kármicos da sua linhagem. Gente, o buraco é mais embaixo. Desculpa a expressão. Não é simplesmente a coisa só boazinha, mas tem o lado mais difícil. Tratamos de uma que pensava que era suicida e ela não era suicida, ela sofreu um acidente. Mas estava presa num umbral, cercada de cavaleiros, porque ela achava que ela tinha se suicidado. Olha o que o pensamento da gente é capaz de fazer com a gente até depois que a gente deixa a Terra. Então, quando a gente faz o culto da ancestralidade, a gente faz para remissão, a gente faz para que eles sejam iluminados, para que as nossas raízes sejam fortalecidas. E é comum que a gente ofereça a comida que eles mais gostam, na cabeceira da mesa, no lugar que eles morreram. A limúria o ritual dentro de um cemitério no dia de finados era tradicionalmente assim, se limpava a tumba, se forrava, se colocava a música que a pessoa queria, levava a sarma, levava as frutas, o vinho, a bebida, se compartilhava com todo mundo. Vou passar o dia com fulano. E se tocava, minha tia Dite Nicolite fazia isso. E se tocava ali para as pessoas. E as pessoas chegavam. Aquele está com pouca flor, deixa eu pegar um pouquinho do outro, dá para ele, entendeu? E por aí vai. Era o dia que se passava ali. Cigano não gosta de cemitério. Mentira. Não é que seja o nosso parque de diversão. Mas quando a gente tem que homenagear alguém, a gente tem que ir lá. Sim. Antigamente se enterrava nas florestas, porque era proibido enterrar cigano em cemitério. Na Hungria era proibido. Então tinha que se enterrar nas florestas. No pé de uma árvore, nas encruzilhadas das florestas, para a gente localizar o dia da limúria. Então, na verdade, a imantação cigana, né? Ela é feita para fazer uma cura espiritual daquele ancestral e para identificar o verdadeiro ancestral daquela... Vamos supor, eu, pai Batatinha, posso ter um ancestral cigano meu e aí vou lá, me propõe a fazer esse rito, né? Vamos colocar assim, e ali eu vou estar... entrando em comunhão com aquela minha ancestralidade, possível ancestralidade, e aí aprendendo a cuidar dessa ancestralidade, é isso? Não só aprendendo a cuidar dessa ancestralidade, como se preparando para cuidar de outras pessoas, tá? Para se multiplicar. Mas não tem um título especial para isso, não existe um cargo de evolução, a evolução é todo dia para todos nós. É claro que a gente, dentro do candomblé, é uma história diferente. Você nasce para aquele orixá. No ritual cigano, no culto cigano, vamos chamar assim, não existe isso. Existe uma afinidade, uma imantação. Porque você pode ignorar. Tudo a gente pode ignorar. E aí, daqui a pouco, você tem também um outro resultado.
né? Se não for o seu destino. Mas não existem esses rituais de evolução. Você pode hoje identificar o seu ancestral e daqui a um ano você está muito bem, obrigado, trabalhando com a sua ancestralidade, com seus oráculos, sendo imantado e indicando outras pessoas. Você vai saber tudo? Não. Nunca ninguém sabe tudo. Sempre tem quem sabe mais que a gente. E a gente está tentando aprender tudo. Sempre. Ninguém sabe tudo. Perfeito, mãe. Por isso que eu falo, né? É sempre importante nós procurarmos tomar a informação de quem tem a veracidade, né, e a verdade de transmitir. Então, eu, Pai Batatinha, alerto a vocês. Uma discussão tão grande ali na tela, e isso causou um desconforto tão grande, porque esse vídeo foi muito visto por muita gente, né? O que leva a crer no que ela falou. Então, existem as coisas boas, existem as coisas ruins, porque isso é de uma delicadeza. E nós temos que tratar os ciganos com respeito. Eu lembro que eu já ouvi várias vezes falar assim, cuidado com o cigano, corre quando ela vier, porque ela rouba criança. Mas como criança é acampamento? Então, assim, que ela rouba a criança porque ela vende, porque ela mata, bota na fogueira para fazer pó, para fazer feitiço, e eles gostam de ouro e vendem a criança para fazer os dentes de ouro, não sei o quê. Então, assim, a gente escuta muita coisa. Então, é muito importante, pessoal. Sabe, como eu digo, sempre chamo vocês de meus peixinhos. Sabe, procurem realmente. E ela me chama, ó, vou contar um segredo. Ela me chama, sabe como? Peixinho dourado. Sou chique a beça, tá? Engulam essa aí. Então, assim, sabe, é importante isso, sabe? Dar a César o que é de César. Então, não se deixem enganar por rituais que não existem na cultura ciganas. Procurem livros, procurem os verdadeiros ciganos, que tem pessoas maravilhosas aí que pode esclarecer, pode lhe ajudar. Mãe Sibila, por exemplo, atende na sua casa, ela faz os seus atendimentos, ela faz as suas magias, falando assim, né? Vamos falar por aí. Suas magias, porque os ciganos possuem, que eles usam os elementos da natureza, usam cereais, usam tantas coisas que nós usamos e que podem nos ajudar, viu? O cigano tem. Uma vez eu vi uma cigana com uma bacia de água e uma vela amarela salvar uma pessoa. Então, assim, a magia, pessoal, está em todos os lugares. Basta apenas você ter fé e acreditar. Isso é importante, o que ela acabou de falar, né? Então, que vocês não se permitam ser enganados. Isso é muito ruim. Mas eu quero abordar uma coisa aqui que a senhora falou aí, sobre essa questão dos piratas, dos corsários, né? Existe essa diferenciação. E aí, mãe Sibila, são piratas, não são? Sabe? São ciganos, né, na verdade. O que falar disso? O que a senhora tem para falar disso? Bem, historicamente, os ciganos não têm muita identidade com qualquer atividade relacionada ao mar. Mas vamos nos concentrar numa questão, que é um exemplo que eu posso provar, porque foi uma pessoa que eu cuidei e que me identificou no meio, assim, como irmã, no meio social. Marquei com ele uma entrevista, ele foi na minha casa, e ele tinha um ancestral cigano que tinha sido pirata. Era uma pessoa tão famosa na época que o nome dele consta dos livros de pirataria. A história que ele contou está nos livros de pirataria. Não posso ir mais longe do que isso, porque ele não autoriza. Mas ele era pirata. O pirata trabalhava por sua conta e risco, né? A bandeira do pirata estava relacionada àquele saqueador dos mares. Sim. Mas existia uma motivação pessoal. Não estou dizendo que o crime é perfeito, que o crime justifica, não. Existia uma motivação pessoal no caso deste homem que eu trabalhei, desse ancestral. Ele tinha tido a sua família totalmente dizimada
por um determinado grupo de piratas ingleses, liderados por um sujeito chamado John Walker. Lembra desse nome? Sim. Pois é, muita gente gosta de beber. Aí, né? Filmes, essas coisas. Os Piratas do Caribe. Tá, olha lá. E aí, ele mostrou o relato dele, que por que ele não gostava de ingleses? Ele ficou 600 anos preso na zona dos assassinos, que ele contou como é que era o astral. E nesses 600 anos, ele conseguiu, depois disso, uma remissão através de um espírito socorrista, para que ele pudesse avançar na sua evolução. E ele disse que ele foi pirata, por opção, roubou um navio de um holandês, também está nos livros, e conseguiu muita coisa de botim. Os termos todos ele trazia assim com clareza. Mas ele dizia, dentro da nossa egrégora, não temos só ciganos. Isso eu já sabia. Temos também alguns que navegaram comigo. Temos meus irmãos que navegaram comigo. E ele disse que tinha homens e mulheres piratas. Tá? Tinham mulheres que navegavam com ele. Ah, todo pirata é cigano? Não. Nem todo nômade também é cigano. O nome cigano veio da palavra tsinkane, que era um grupo de nômades gregos que viviam em tendas negras. Não tem nada a ver com cigano. O nome de cigano, na verdade, é Romani. Não é Manus também não, pelo amor de Deus, Manus quer dizer pessoa. É Romani. Nós somos Romani, a mulher é Romli, Romni, o cara é Rom, e o grupo é Romani. Nós somos Romani. Então, é uma coisa que a gente tem que observar, já que a egrégora tem vários patamares, né? Cigano espiritual, pirata, grego, médico do deserto, tudo tinha lá. Tudo tinha lá. Os ciganos viveram muito tempo no Egito. Muitos ancestrais têm origem egípcia. Muitos ancestrais têm origem espanhola. Os primeiros que vieram para cá eram espanhóis. E os últimos que, historicamente, o registro que vieram para cá foi no final do século XIX para a cidade de Diamantina. Nós somos o único país nesse mundo governado por um descendente de cigano legítimo, que era Juscelino Kubitschek. Ele era cigano, Juscelino Kubitschek? Neto e bisneto de cigano, Jan Nepomuceno Kubitschek. Muita gente não sabe disso, a família não tem interesse, mas está numa revista da Biblioteca Nacional, atestado em vários trabalhos de tese desse país, atestado nessa pesquisa a descendência de Juscelino. Somos o único país do mundo que foi governado por um descendente direto de ciganos. Filho de Dona Júlia, o pai foi ser delegado, o avô tinha o nome de seu Ian alemão, mas ele não era alemão, ele era húngaro. Tá? Jan Nepomuceno Kubitschek. Podem pesquisar. Pois é, pessoal, tá vendo? É muito importante isso, né? Eu tô encantado, por mim eu ficava aqui, né? Nossa, o quanto é importante nós bebermos da fonte, né? Vamos parar de beber de garrafinha. Vamos beber da fonte. Então, assim, sabe, é muito importante. Agora, uma pergunta que eu queria fazer, que eu acho importantíssimo, porque o cigano, ele é muito festeiro, né? Vamos falar desse lado também do cigano, que eu acho lindo. Cigano é festeiro, cigano é alegre, cigano transmite uma alegria e uma prosperidade muito grande, né? Então eu queria falar disso e também que a senhora aproveitasse já e falasse o porquê que realmente tem essa questão de que, como a senhora falou aí do nômade, de ser comparado, né? Por que o cigano muda tanto de lugares? Por quê? Isso é uma cultura? Por que ele precisa disso? Isso é uma questão minha até pessoal, uma pergunta que eu acho que seja de muitos, que eu acho importante falar sobre, porque a gente vê acampamentos de ciganos, né? Às vezes a gente vê um acampamento, daqui a pouco quando a gente vê não está mais ali, já foram para outro lugar ou para outra cidade. E por que existe isso? Por causa do comércio? Porque são comerciantes? Por quê? Olha, é um costume muito antigo, é da natureza do cigano
trocar de residência e trocar de lugar. Existem até tempos para isso. Quem vive em barraca já tem outros problemas. Existem acampamentos, terrenos que são até solicitados a determinadas prefeituras porque ninguém permite invasão. Mas aqui em Itaguaí tinha terreno, em Alcântara tinha terreno de acampamento, em Cabo Frio tinha terreno de acampamento, em vários lugares havia terreno de acampamento. Hoje em dia isso diminuiu muito. Continuam viajando, mas o acampamento diminuiu muito em número por causa da violência e por causa da perseguição. Então, muita gente foi morar em casa, muita gente foi morar no interior, mas nós temos ciganos morando em apartamento. Existem pessoas morando à beira-mar, que não é nem o lugar mais preferido, mas é agradável. Então, na verdade, o acampamento não foi extinto, ele diminuiu. Muitos dos ciganos circenses vivem em acampamento e vivem em trailers. Aqui no Brasil você vê muita barraca ainda, mas fora do Brasil você vê muito trailer, ônibus. Quanto mais abastado o cigano é, mais confortável é a sua casa. E a gente aprende a deixar para trás aquilo que caiu da carroça, não é mais nosso. Então não existe tanto apego. Agora, a terra para nós é de todo mundo. Deus não deu escritura para ninguém. E a gente não entende por que as pessoas brigam por causa de terra. Você não vai levar a terra com você. Ela vai te servir enquanto você está ali. É claro que todo mundo precisa ter uma segurança e um lugar para viver. Mas a briga por causa de terra é uma coisa que os ciganos não entendem. Essas coisas a gente não entende. A gente também não entende por que se vendia pessoas. Por que homem escravizava homem? Como assim? Por que isso? Se a liberdade é a nossa religião. Se todos nascemos livres. Então, são coisas que não dá para entender. No lance da terra existe isso. Hoje as pessoas estão mais adaptadas à casa, mas o gosto pela viagem, pela mudança continua. E existem realmente movimentos muito bem fundamentados solicitando terrenos para os ciganos. E existem leis que favorecem filhos de circense. Começou a estudar aqui, o circo teve que ficar 6 meses. Saiu daquele lugar, foi para o outro, ele continua o estudo naquela série como prioridade em outra escola. Isso, a lei garante isso? Existe uma lei que garante isso ao cigano? Uma lei dele. Uma lei dele. Foi abordada por ele essa lei. Foi apresentada por ele. Para proteger exatamente o filho do palhaço. O filho da bailarina do circo. Tem muita gente de origem de circo. E tem muito circo com cigano trabalhando. Muita coisa. Bem, legal. Bem, gente, já se passou aqui a conversa. Nós temos assunto aqui para ficar aqui, né, dias e noites. Mas, infelizmente, a gente não pode. Eu quero mais uma vez agradecer a você pelo carinho, pelo respeito, pela amizade, por a senhora ser o que é para mim, para minha família, por a senhora ter a representação que a senhora tem para minha família, que a senhora é muito importante para mim, né? E vamos acompanhá-la aí. Eu gostaria, quando a senhora se despedisse, que a senhora falasse também do seu livro, né? Do seu último livro. Mas eu já me despeço por aqui de vocês, agradecendo a todos. Muito obrigado, de verdade. Eu estou, assim, encantado com essa entrevista de minha mãe Sibila. É minha. Para vocês é cigana Sibila. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada pelo seu acolhimento na nossa TVM Play. No seu Águas Profundas de Nossa Mãe e a Oxum. E eu quero que vocês saibam que nós lançamos um livro, já tem 1 ano. Então, estamos preparando um de cozinha. Esse livro se chama Segredos da Magia. É o 14º livro que eu lanço. Tem cartas, tem livro sobre Santa Sara, tem 2 livros de cartas, tem livro de cozinha, livro de vela, livro de anjo, livro da lua. Tem vários livros que nós conseguimos editar. E nós estamos aí com os nossos workshops, nossos cursos e com as inscrições abertas para as imantações, que são mensais, tá? Dá o seu telefone para
Bom, o nosso telefone é 021 975 30 7799. Eu vou pedir até a produção para escrever. Mas vocês podem entrar em contato conosco através do WhatsApp, tá bom? Beijo grande, Asteuleça, que Deus proteja. É isso. Meus peixinhos, boa noite. Fiquem bem, que minha mãe Oxum guarde, proteja e fertilize sempre, sempre a vida de vocês. Mais uma vez aqui, não saiam, tá? Porque no próximo programa aí, vocês vão ter uma surpresa, tá bom? Quem fala aqui é Pai Batatinha do Oxum, diretamente da TV M Play. Beijo no coração de todos. Abojomo yeye o